Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará, seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: Cristo e o risco da insensatez. Cristo e o risco da insensatez. Já que estamos trabalhando no livro de Provérbios, aqui vai um ditado popular. Antigamente se dizia assim: quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Isso geralmente era acompanhado do seguinte enredo, né? Você acabou, tomando conhecimento de que um amigo seu, um parente, ou alguém próximo estava seguindo um caminho que claramente não ia dar em boa coisa. Aí você chegava até essa pessoa e dizia: você que está se envolvendo naquele assunto, toma cuidado com aquela questão, hein? Ô fulano, abre o teu olho com aquela pessoa. Ô cicrano, toma cuidado com aquele assunto. E aí você completava a sua fala dizendo, repetindo o ditado: quem avisa, amigo é. Não é verdade? De fato, irmãos, é essa a ideia do texto de Provérbios que nós acabamos de ler. Conforme nós encontramos aí nos versículos 20 e 21, Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. E de fato, irmãos, nessa passagem, a sabedoria, de forma muito poética, é personificada como alguém que clama nas ruas, como alguém que está chamando as pessoas à compreensão e à sensatez. Veja, em um mundo repleto de pessoas que não dão ouvidos à instrução do Senhor, em um mundo repleto de pessoas que tampam os seus ouvidos ao conhecimento de Deus,
Em um mundo repleto de pessoas que preferem dar ouvidos a outras vozes e não à voz do Altíssimo. Em um mundo repleto de vozes confusas, enganadoras. Perceba a importância da mensagem do texto de Provérbios 1. E de fato, irmãos, esse é o nosso objetivo. Este é o propósito da mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Primeiro, alertar-nos concernente ao risco de rejeitar a instrução dos céus. E em segundo lugar, irmãos, desafiar a mim e a você a colocarmos em prática no nosso dia a dia a sabedoria que vem exclusivamente do Senhor, ok? Então, para a mensagem de hoje, nós vamos estruturar, dividir, organizar essa mensagem com esses 3 tópicos aqui. Primeiro, problema. Depois, consequência. E finalmente, irmãos, solução. Primeiro tópico, problema. Depois, sequência. Depois, solução. Todo mundo entendeu? Ok? Amém? Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, abra o seu coração para a mensagem que Deus quer transmitir às nossas vidas nesta noite. Cristo e o risco da insensatez é o nosso tema de hoje. Pois bem, em primeiro lugar, nós precisamos identificar o problema que o proverbialista denuncia nesse texto. Ok? E o problema, irmãos, é descrito, é apontado ao longo de toda essa passagem. E o problema é esse: a propensão humana de recusar ouvir a sabedoria divina. É a recusa, irmão, de ouvir a sabedoria divina. Por exemplo, vamos ler como isto é claro nesse texto, nos versículos 29 e 30. Versículos 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda minha repreensão. Perceba e destaque aí nesses 2 versículos a ação pecaminosa de rejeitar a sabedoria divina. São 4 atitudes, irmãos, nesses 2 versículos. Por exemplo, no versículo 29, as 2 primeiras, aborreceram o conhecimento. Depois, não preferiram o temor do Senhor. E no versículo 30, evidentemente, você vai encontrar mais 2, que é: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Um outro ditado popular, irmão, diz o seguinte: o pior cego é aquele que não quer. O pior cego é aquele que não quer ver. Isso, obviamente, tem um contexto, né? A pessoa está aí trilhando um caminho tortuoso, e aí o pai fala, a mãe fala, os familiares falam, os irmãos da igreja falam, o pastor, coitado, esse vai lá e procura o irmão, pelo amor de Deus, não é isso que Deus tem para a tua vida. O teu amigo fala, até o teu inimigo vem para te avisar. E você simplesmente faz ouvidos de mercador. Não escuta. É o tipo de pessoa que cabeça dura. É o tipo de pessoa que entra no ouvido e sai pelo outro.
É o tipo de pessoa não ensinável. É o tipo de pessoa que não escuta ninguém. E é exatamente isso que Provérbios 1 está relatando aqui. Existe uma rebeldia no coração pecador não regenerado. Ele não quer dar ouvidos à voz do conhecimento de Deus. Ele resiste à instrução do céu. Existe uma propensão humana de fato, irmãos, em ignorar a voz do Senhor. E aquilo que Deus tem transmitido ou tentado transmitir aos nossos corações. Vamos a alguns exemplos bíblicos. Primeiro casal, Adão e Eva, preferiram ouvir a voz da serpente do que ouvir a voz de Deus. Caim, um outro exemplo, não deu ouvidos à instrução do Senhor. Antes do dilúvio, irmãos, no tempo de Noé, as pessoas também rejeitaram a voz de Deus na boca deste servo do Senhor. No tempo em que Israel já tinha sido libertado do Egito, estava caminhando em direção à terra prometida, eles constantemente ignoraram, desobedeceram a orientação divina. E mesmo quando eles adentraram na terra prometida, de tempos em tempos, o povo se voltava contra Deus e tampava os seus ouvidos para não ouvir a sabedoria dos céus. O que dizer, irmãos, da história de Israel, do povo do Senhor, que durante, a todo momento, irmãos, um longo período, se recusou a ter o seu coração para ouvir aquilo que Deus estava falando para com eles, através dos seus profetas. Essa é a história do povo de Deus no passado e hoje, infelizmente, não é diferente. Hoje, irmãos, são tantos aqueles que têm se colocado contra aquilo que Deus constantemente tem lhes falado, apesar do clamor da sabedoria divina. Os homens, irmãos, têm se feito como que surdos, a gente diria moucos, né? Moucos para com as coisas de Deus e a instrução do céu. Os homens preferem, irmãos, colocar e emprestar os seus ouvidos a tantas vozes enganadoras, a vozes, irmãos, anticristãs, ao marxismo, ao feminismo, ao pós-modernismo, a tantas ideias, filosofias produzidas pelo homem para exatamente se contrapor, se opor à sabedoria do alto. Essa é a realidade de tantas vidas, de tantas pessoas. E diante disso, meu amado irmão, eu quero levar você à seguinte reflexão. Na verdade, eu queria, desde já, desafiar você a, de uma forma muito humilde, mas também sincera e honesta, tentar aí identificar em que áreas da sua vida você também ainda tem rejeitado a sabedoria divina. Eu queria levar você, irmãos, inicialmente e desde já,
a tentar refletir em que áreas, em que circunstâncias você tem tampado os seus ouvidos e não ouvido o direcionamento divino, a orientação do Senhor. Prescrute aí os meandros da sua alma. Analise a sua própria vida e reflita onde você precisa mudar e precisa voltar a dar ouvidos à instrução do Senhor, à orientação dos céus. Amém, amados irmãos? Então, esse é o problema. A recusa em ouvir a sabedoria divina. Ok? Prosseguindo no nosso estudo, nós precisamos agora identificar, analisar quais são as consequências dessa recusa. E o texto, irmão, de Provérbios 1 também destaca isso de uma forma bastante abundante. E nós vamos ficar apenas com o exemplo, os exemplos dos versículos 31 e 32, ok? Lê comigo aí os versículos 31 e 32 para você ver a consequência de se recusar à sabedoria do Senhor. Diz assim o texto sagrado: portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Destaque aí no versículo 32, essas duas palavras aqui, certo? Mortos e perdição. Destaque essas duas palavras aí no versículo 32. Então, irmãos, deixando de forma muito clara essa questão, a consequência de se recusar a ouvir a orientação divina é uma só: caminhos de morte, caminhos de perdição. Não é essa a expressão, as palavras que nós retiramos do texto, não são essas as palavras que são utilizadas pelo proverbialista? Caminhos de morte, caminhos de perdição, é dor, é aflição, é sofrimento, é ruína, irmãos. Essas são as consequências de tampar os seus ouvidos para a orientação dos céus. Seguindo a nossa saga, vamos aí com um outro provérbio, certo? Outro provérbio popular, também antigo. Ele diz o seguinte: quem semeia ventos, colhe o quê? Tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Hoje as mães dizem assim: eu não te disse. Eu não te disse, né? Eu não te disse que essa amizade não ia dar certo, meu filho. A mãe dizia assim, né? Eu não te disse que era para você estudar mais e largar de mão desse celular, rapaz. Eu não te disse que esse namoro não ia dar certo. As mães falam assim, para seus filhos e suas filhas. Se não é as mães, são os amigos. Bem que eu te avisei. Bem que eu te avisei. Bem que eu te disse. De fato, irmãos, isso é nessa linha que o escritor sagrado destaca as consequências desse ato danoso, que novamente é recusar a sabedoria do Senhor. Lembra dos exemplos bíblicos que eu acabei de citar? Lembra? Qual foi a consequência da recusa do primeiro casal, Adão e Eva, de ouvir, de obedecer a voz do Altíssimo? Morte espiritual, irmãos. Morte espiritual para eles. Morte espiritual para
toda a raça humana. E a consequência da recusa de Caim para o conhecimento do Altíssimo. Caim se tornou o primeiro homicida, primeiro assassino, matando o seu próprio irmão. E a consequência, irmãos, dos contemporâneos de Noé, que rejeitaram o conhecimento do Senhor, pregado por esse servo de Deus. O que foi que aconteceu com essas pessoas? Todos morreram no dilúvio. Qual foi, irmãos, a consequência para aqueles que saíram do Egito e constantemente colocavam em xeque a direção de Deus para as suas vidas? Toda uma geração morreu no deserto, não entraram em Canaã. E o que dizer, irmãos, da consequência do pecado de Israel? Então, para os seus ouvidos para a voz do Senhor na boca dos profetas que Deus enviara para aquela nação. Deus permitiu, de tempos em tempos, que os seus inimigos prevalecessem contra o povo de Deus, até que o Senhor permitiu que Nabucodonosor levasse todos para o cativeiro. De fato, irmãos, amados irmãos, a consequência de não ouvir a voz do Senhor, a consequência de não ouvir a voz dos céus, não é outra: morte, destruição, sofrimento. E hoje também não é muito diferente, não. Hoje não é muito diferente, não, irmãos. O tanto de maldade, de miséria que existe no nosso mundo, não tem outra causa a não ser essa. Mundo, irmãos, as pessoas de fato estão indo de mal a pior por conta disso. Existe corrupção por parte de tantos governantes, e a causa é esta: várias mães, vários pais sofrem, choram pela perca dos seus filhos, e este é o motivo. Falta amor, falta compaixão em muitos corações, e a origem, irmãos, deste problema é este mal. Existe de fato um egoísmo que impera em tantas vidas, e uma cegueira espiritual que tem tomado de conta de tantos corações. E a origem disso, irmãos, é a mesma: o homem tem se recusado a ouvir a voz da sabedoria do Senhor, conforme diz um outro provérbio, Provérbios 14, versículo 12: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Diante disso, meu amado irmão, eu queria enfatizar com você exatamente isso. Quem semeia vento, colhe tempestade. A consequência, irmãos, para as nossas atitudes fora da sabedoria de Deus. E por vezes, consequências não apenas para nós, sofrem também os nossos filhos, nossas famílias sofrem, nossos casamentos são abalados, traz vergonha para o povo de Deus,
traz vergonha, irmãos, ao santo nome do Senhor. Então, segue aqui o meu alerta. Perceba, esquadrinhe, verifique em que áreas da sua vida, de fato, você precisa se voltar para Deus e dar ouvidos ao conhecimento do Senhor. Amém? Até aqui nós tratamos 2 tópicos, o problema, e o problema é a recusa em ouvir a sabedoria divina, e a consequência desse mal, que são caminhos de morte e destruição. E resta-nos, irmãos, um último tópico, que é a solução. A solução, pastor, qual é a solução diante de todo esse cenário? E, amados irmãos, a solução não é outra. A solução é uma só. A solução é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. É Cristo Jesus. Essa é a solução, irmãos. Veja que existe um propósito para textos como esse de Provérbio. Sabe? Textos assim como esse de Provérbio, irmãos, que destacam de forma tão clara, esse mal que habita em tantos corações. Que mal, pastor? De novo, recusar a sabedoria divina. Veja, irmãos, que há um propósito para textos como esse de Provérbio, que destaca de forma tão nítida as consequências desse mal, que são caminhos de morte. Existe, irmãos, um propósito para textos como esse de Provérbios, que é fazer com que eu e você corramos aos pés do Salvador. Não existe, irmãos, uma outra reação possível para aquele que entende a mensagem presente nesse texto. Na verdade, não existe uma reação possível para aquele a quem o Espírito Santo fez entender a mensagem desse texto, a não ser, irmãos, se esconder atrás da cruz do Salvador. Veja, amados irmãos, veja que Cristo é a resposta, que Cristo é a saída para aquele coração que está petrificado, para aquele ouvido que está surdo, para aquela pessoa que tem recusado, tem tido uma atitude de teimosia, apesar do clamor da sabedoria pelas ruas, pelas praças. Existe, irmãos, uma saída divina, uma solução divina para essas vidas, para esses corações. Cristo, irmãos, é quem de fato pode quebrar esse coração duro e transformar essa vida que tem se colocado contra a voz do Senhor. Cristo pode recuperar, transformar os nossos corações e curar a nossa surdez espiritual. Veja, amado irmão, que a palavra de Deus mostra que Cristo é a personificação da sabedoria divina. Paulo, por exemplo, vai escrever lá em Colossenses 2:3, que Cristo é aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, enfatizando mais uma vez isso, meu amado irmão, para o coração insensato, para o coração faltoso da sabedoria do alto, para o coração que recusa ouvir a voz do Senhor, há uma solução, e a solução é Cristo. E do mesmo modo, amados irmãos, só é possível ouvir a sabedoria divina, a instrução dos céus, a orientação do Senhor, através da voz de Cristo Jesus. Se você quer saber, se você quer ser instruído pelo conhecimento do Altíssimo, ouça a voz de Cristo Jesus,
aquele a quem o profeta chamou de maravilhoso conselheiro. Amém? Caminhando, irmãos, para o final dessa mensagem, eu queria rapidamente deixar com os meus amados irmãos 3 reflexões, 3 rápidas aplicações. Depois que nós ouvimos sobre esse problema de recusar a sabedoria do Senhor, depois que nós refletimos sobre as consequências dessa prática pecaminosa, depois, irmãos, que nós fomos apresentados a Cristo como a solução desse mal, agora nós concluímos com essas 3 rápidas aplicações, amém? Guarde isso no seu coração, pratique isso em nome de Jesus, amém? Primeira aplicação, anote aí: busque diariamente e constantemente a sabedoria divina. Você entendeu? Amém? Busque diariamente e constantemente a sabedoria divina. Pastor, como é que eu faço isso? 2 atitudes, irmãos. Primeiro, orando. Você lembra o que Tiago escreve lá em Tiago 1,5? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, primeiro, ore. E depois, pastor, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, amados irmãos. E o conselho aqui você vai encontrar, essa instrução aqui você vai encontrar lá no texto de 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15, quando Paulo, de fato, aconselha seu filho na fé, nesse sentido, encontrar sabedoria do Senhor, através da leitura da palavra de Deus. Então, busque a sabedoria divina, orando e lendo a palavra. Segunda aplicação, meu amado irmão, anote isso também em nome de Jesus. Segunda aplicação: viva em conformidade com a sabedoria dos céus. Viva em conformidade com a sabedoria dos céus. Pastor, o que é que significa isso? Obedeça a voz do Senhor. Sabe? Obedeça a instrução divina. Não haja segundo o seu coração. Não haja de acordo com as suas emoções. Não haja conforme os seus impulsos. Não haja de forma irrefletida. Mas em tudo aquilo que você for realizar, for fazer, busque a direção do Senhor para a sua vida e obedeça a palavra de Deus, aos mandamentos divinos. Amém? Terceira aplicação e última aplicação nessa noite. Terceira aplicação, anote isso aí, para você colocar em prática no seu dia a dia, depois que você ouviu toda essa mensagem. E a terceira aplicação é a seguinte, meus amados irmãos: você quer ser alguém verdadeiramente e espiritualmente sábio? Você quer ser? Amém? Seja humilde e peça para que o Espírito Santo lhe capacite a ser um imitador de Cristo. Peça ao Espírito Santo para te capacitar a ser um imitador de Cristo. Por vezes, irmãos, a recusa de ouvir a sabedoria divina ainda se revela nos resquícios do pecado que atuam na nossa carne, sabe? Por vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Ou não. Por vezes a gente sabe o que é certo, só não tem forças para realizar. Paulo é quem diz isso, irmãos. Lá em Romanos 7,19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Por vezes, irmãos, essa é nosso desafio espiritual.
O desafio da nossa caminhada cristã. Eu quero, mas não consigo fazer. E se você, irmão, se encontrar, ou quando você se encontrar diante dessa situação, ore ao Espírito Santo de Deus por misericórdia. Ore para que o Espírito Santo segure você. Ore para que o Espírito Santo fortaleça você. Ore para que o Espírito Santo, em nome de Jesus, lhe dê a habilidade para cumprir a voz, os mandamentos, a vontade, a sabedoria de Deus para a sua vida. Ore para que o Espírito Santo te capacite a imitar o Senhor Jesus a todo e qualquer momento. Amém?